Fala pessoal, nessa aula nós vamos fazer uma outra aplicação simples. Então vamos aqui em File, como nós já vimos na aulas anteriores, em File, New Project. Dentro de New Project nós vamos escolher o Windows Form Application, uma aplicação de Windows padrão. Ok, aqui está a nossa janela, nosso formulário. Nesse formulário então nós vamos agora colocar três campos de texto. Um campo de texto, um segundo text box aqui embaixo e um terceiro text box embaixo dele aqui. Bom, meu objetivo vai ser o seguinte. Bom, meu objetivo principal é mostrar para vocês o comando if em ação, como utilizá-lo e como ele funciona. Para isso, eu coloquei três campos de texto, onde serão digitadas três notas. Será calculada a média dessas três notas. Se a média for maior ou igual a 7, vai aparecer uma mensagem escrito aprovado. Se a média for abaixo disso, abaixo de 7, vai aparecer uma mensagem escrito reprovado. Bom, naturalmente é um exercício apenas, né? Mas poderia até ajudar uma professora que está calculando, imagine a nota de 30 alunos, a média também sendo calculada, e ela precisa ter a média calculada e saber quem está aprovado e quem não está, né? Muito bem. Então agora eu botei também aqui um campo label 1. Eu vou aqui alterar a propriedade text desse label. Vou chamar de nota 1. Vou botar aqui um segundo label. Vou chamar de nota 2. Essa é uma parte só visual, naturalmente não é obrigatório esses labels aqui, são só para tornar visualmente melhor aqui a nossa interface. Como a gente já falou, a interface ela é muito importante que seja bem trabalhada, bem conduzida para que facilite a utilização e até torne agradável a utilização pelo usuário. Uma interface difícil de usar e não prática acaba se tornando cansativa e o usuário muitas vezes até é capaz de trocar a ferramenta que está utilizando por não saber utilizar completamente a interface. Bom, aqui está. Então eu tenho três campos de texto para digitar as três notas, botei três labels do lado identificando o que deve ser digitado dentro de cada campinho desse aqui. Eu posso movê-los pela minha tela, como eu fiz agora há pouco aqui, marco todos e movo, ou marco só esses três aqui, vou aproximar eles aqui usando as setinhas depois de marcados, vou aproximá-los aqui do label, pronto. Muito bem, nesse ponto aqui, eu já tenho os três campos, vou digitar as três notas, mas não acontece nada ainda. A forma mais fácil de executar o que eu quero é botar um botão e, após digitar os três campos, eu vou pressionar esse botão aqui, que eu vou botar aqui, por exemplo. E aí, depois de pressionado, ele vai me dizer se está aprovado ou se está reprovado. Bom, eu vou mudar aqui naturalmente o texto do botão, a propriedade texto do botão. Reparem que o botão tem que estar selecionado para que apareçam as propriedades dele. E aí eu troco aqui para calcula. Calcula, pronto. Calcula é então o que aparece aqui. A propriedade texto mostra o que vai aparecer aqui no botão. Muito bem. Dois cliques agora em cima do botão e eu entro no código do botão. Ou seja, o que acontece quando o botão é clicado? Ele vem direto aqui para a função botão clique. Ou seja, o clique do botão, deste botão. O que vai acontecer eu vou botar aqui dentro agora. Bom, eu quero que ele faça um cálculo. Que cálculo é esse? Bom, esse cálculo vamos chamar aqui de média, que é uma variável que eu estou inventando agora, é igual a nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Muito bem.
Está feito o meu cálculo. E eu tenho uma série de erros aí. Esses erros são propositais, naturalmente, para mostrar para vocês aqui como aparecem os erros no VB. Então vejam só, ele aqui embaixo, primeiro vamos analisar aqui o erro list. O erro list é essa lista aqui, que ele, conforme eu estou escrevendo o meu código, ele já está analisando, debugando e achando os erros. E reparem que ele sublinha onde tem erro. Se eu passar por cima, ele me dá uma dica do que é o erro. Cada um deles um erro diferente. Vejam aqui, por exemplo, nota 1. Nota 1 ele está me dizendo, olha, não sei o que é nota 1. Nota 1 não está declarado como uma variável. A mesma coisa aqui para nota 2. Olha, não sei o que é isso, nota 2. Você está mandando eu somar, mas eu não sei o que é. E o nota 3 a mesma coisa. E o média deu diferente, um erro diferente. Ele está dizendo system.média é um nome reservado, não pode ser usado em uma expressão. Então, média é um erro diferente. Média é um diferente do nota 1, nota 2, nota 3. Existem algumas palavras que são palavras reservadas. Por exemplo, sub. Eu poderia usar uma variável chamada sub? Não posso, porque sub é uma palavra reservada do Visual Basic. Reparem aqui que ele já estranhou e já deu um outro erro aqui, ó. Então, palavras reservadas, por exemplo, private. Private é uma palavra reservada, sub é uma palavra reservada, end, todos os comandos usados na linguagem são palavras reservadas. Então, essas palavras não podem ser utilizadas para a criação de variáveis. A gente tem que dar para a criação de variáveis um outro nome qualquer. Vamos chamar de MMM. Pronto, uma variável chamada MMM, que é a média de 3 notas. Outro ponto importante, na criação de variáveis, não coloquem acento, não coloquem variáveis com acento, por exemplo, MM A acentuado. Essa é uma má prática e ele dá erro, ele não deixa criar. Não coloquem tio, acento, asterisco, nenhum tipo de caractere especial na criação de variáveis. Então basta colocar MMM igual a nota 1, nota 2, nota 3. Ah, mas continuamos tendo erro. Que erro que é? Ele diz aqui embaixo, olha, na lista aqui de erros, existem 4 erros. Onde ele diz, olha, MMM eu não conheço, é uma variável não declarada. Toda variável no VB, nesta última versão do VB pelo menos, nas versões anteriores não, mas nessa última versão ele exige, como a maioria das linguagens modernas de última geração, exigem que as variáveis sejam declaradas. É uma prática boa, que te ajuda a ter controle e garante que você vai estar utilizando uma variável que você declarou e que não pode ser de outro tipo a não ser daquele declarado anteriormente. Para declarar uma variável, então vamos declarar a variável MMM para que ele cesse esse erro aqui que ele está dando aqui na MMM. Vamos declarar um pouco acima aqui da função e eu vou declarar dessa forma se declara uma variável. Dim, espaço, o nome da variável, MMM, espaço. Aí ele me dá só uma opção, reparem, é o S. Então, declaro, é como se eu estivesse escrevendo, declaro a variável MMM como, e aí tem uma série de opções para eu escolher. Uma variável, que tipo, eu sei que é uma variável numérica, então que tipo eu posso escolher aqui? Vamos rolar para baixo um pouquinho. Eu tenho um tipo muito, olha, eu tenho aqui dois tipos aqui, olha, booleano, que é aquela variável lógica que é só recebe true ou false. Eu tenho byte, eu tenho char. Byte é um byte só. Char é para receber um caractere só. Então essas aqui, olha, eu tenho mais para frente um pouco, nós vamos ver aqui. Passou uma aqui que é date. Olha, se eu estiver criando uma variável no formato date que vai receber uma data, é esse que eu vou escolher. Eu tenho decimal para números decimais. Eu tenho double. Nesse caso eu vou escolher double. Uma outra opção seria eu escolher o integer.
Integer, aqui está. Vamos escolher primeiramente então o integer para ver o que acontece. Então eu declarei a minha variável mmm. Reparem que o erro da mmm deixa de existir. E agora tem 3 erros. Ele está me dizendo que nota 1, nota 2 e nota 3 ele não conhece. Aí todos devem estar pensando, olha, mas nota 1, nota 2 e nota 3 não são esses 3 campos aqui? São. Mas qual o nome deles? Esse primeiro aqui se chama textbox 1 e não nota 1. Ah, mas e o label do lado? Não, o label do lado é só um texto, um campo texto aqui que não se referencia a esse label. O que eu posso fazer é mudar aqui o nome desse textbox 1, chamar ele de nota 1. A mesma coisa aqui, olha, no nota 2, eu mudo o name dele para nota 2. E no textbox 3, eu vou mudar também o name dele para nota 3. Agora existe nota 1, nota 2 e nota 3. Nota 1, nota 2 e nota 3 são 3 campos text. Vamos voltar para o código. Aqui em cima eu mudo a aba e volto para o código. Reparem que ele não está mais dando aquele erro. Será que vai funcionar? Ele aqui embaixo ele ainda me dá um erro. Olha. Operador mais não é definido para o tipo. E aí me mostra aqui um tipo grande que ele está chamando esse nota 1, nota 2 aqui. Ó. Ele está dizendo, olha, você não consegue somar 2 campos texto. Ah, mas o que está faltando então? Está faltando eu dizer o que eu quero somar no textbox. O textbox é o nota 1. Mas a propriedade que contém o conteúdo dele é a propriedade text. Então agora sim ele entende, olha, nota 1.text é o conteúdo que está dentro do textbox. Nota 2.text é o conteúdo que está dentro do textbox nota 2. Nota 3.text é o conteúdo do que está dentro do textbox nota 3. Pronto, cessaram todos os erros agora. Aparentemente, sem erro nenhum, eu vou conseguir executar. Vamos testar? Eu clico aqui então no Start. E o Start me traz a minha tela. Eu vou digitar então 7, vou digitar 6 e vou digitar 6. E vou mandar calcular. Quando eu clico no Calcula, reparem que nada acontece por enquanto, mas ele está já funcionando, pelo menos não dá erro nenhum. Quando eu clico Calcula, ele deve estar fazendo aqui atrás, olha, eu posso ver o código, ele está passando por essa linha aqui, ele está pegando o valor de nota 1, nota 2 e nota 3 e jogando dentro de MMM. Eu acho que é isso que está acontecendo. Será que é? Como é que a gente pode ter certeza disso? Bom, uma forma é essa aqui. Eu marco a minha linha, ou melhor, marco a linha seguinte com esse botãozinho aqui, que é um botão de stop. E continuo executando o meu código, o meu programa. Continuo, vou dar um stop aqui e vou mandar executar novamente. Aqui está o meu programa. Só que agora tem essa bolinha vermelha aqui que ela vai fazer o seguinte: quando eu clicar o calculo, ele vai entrar aqui, vai passar por essa linha, mas vai parar nesse ponto. Vamos ver? 7, 6, 6. Calcula. Ó, parou. Parou aqui. Ela entrou, correu e parou. E aí isso me permite ver o conteúdo de cada variável. Reparem que quando eu passo a setinha em cima, eu vejo que, opa, nota 1.text está com conteúdo 7, nota 2.text está com conteúdo 6, nota 3.text está com conteúdo 6. E o MMM está com quanto? 766. E essa não. Ele concatenou os 3 números, ao invés de somar como eu tinha mandado. Opa, o mesmo erro da aula anterior. Vamos corrigir isso então.
Vamos dar um stop aqui. Olha, reparem que vocês acabaram de aprender como debugar um programa colocando marcas aqui de stop dentro do programa, né? Acabaram de aprender também que a gente consegue ver o conteúdo das variáveis para tentar entender um erro talvez que esteja acontecendo. E aí, entendendo esse erro, a gente vai à correção. Bom, como se corrige isso? Simples. Eu preciso de que ele some o valor do text box. Então eu uso a função val, transformando em valor antes de efetuar as somas. Cada um dos text box eu tenho que fazer isso. Aí está. Pronto. Vamos executar. Ainda com a bolinha vermelha aqui. Aí está. Reparem, eu tenho aqui o meu ponto de parada para o debug. Eu vou digitar de novo 7, vou digitar 6 e vou digitar 6 e vou mandar calcular. Veja que nota 1 tem 7, nota 2 tem 6 e nota 3 tem 6. E MMM tem 19. Está perfeito. 19 não é a média ainda, mas já é a soma das três notas. Isso então funcionou a minha soma. Muito bem. E para calcular a média? Stop. Voltamos aqui. Para calcular a média, eu vou colocar tudo dentro de parênteses e dividir por 3. Agora eu tenho uma média. Por que colocar tudo entre parênteses? Porque se eu botar só dividir por 3, ele vai primeiro, numa expressão matemática, ele primeiro faz a divisão. E aí ele dividiria primeiro o val, ele dividiria o nota 3 por 3 e depois somaria com as outras duas notas. Né? Lembrem-se que multiplicação e divisão, numa expressão matemática, vem antes das demais adição e subtração. Então ele primeiro faria aqui a divisão e depois somaria. Então para isso, para evitar isso, eu quero que ele primeiro some, por isso eu boto um parêntese grande juntando todas as somas, e depois ele divida por 3, jogando o resultado no MMM. Se eu mandar executar, ele vai, eu vou botar aqui 7, vou botar 6 e vou botar 6, calcula. Pronto, vamos ver aqui o MM quanto está. O MMM está com 6. Mas 6, será que 6 é a média? Acontece que 6 é o inteiro desse cálculo aqui. Como eu pedi que MMM fosse um inteiro, né, eu declarei ele como um inteiro, ele vai transformar o que eu jogar dentro dele, mesmo sendo um número decimal, ele vai transformar esse número em um número inteiro. Bom, vamos agora dar um stop aqui. Vocês já aprenderam a utilizar esse ponto de parada aqui, né? Uma outra forma de eu visualizar o que está acontecendo seria colocar um message box. Message box, abre parênteses, e o que eu quero que apareça. Total mais MMM. Será que funciona? Vamos ver se funciona. Opa, deu um erro. Por quê? Faltou aqui a propriedade. Show. Pronto. Agora sim, se eu executar, ele já vai fazer um cálculo aqui, ó. Vamos botar de novo 7. 6. 6, calcula.
Opa, deu um outro erro, olha. Tá. O erro é o seguinte. O que ele está reclamando aqui é que ele tentou fazer uma soma. Porque eu botei um sinal de mais aqui, onde eu estou somando uma variável inteira a uma string. E isso aqui para ele não é válido. Né? O MMM é o inteiro e isso aqui é uma string. Então ele não consegue concatenar isso. Vamos dar um stop. Vamos voltar aqui no nosso código aqui. E vamos transformar em uma string o conteúdo de MMM. Como será que eu transformo em uma string? Será que é o comando string? Opa, reparem que não, ele deu erro, não adianta executar, ele já deu erro. Será que é o comando str? Aí está. Então, o que eu fiz aqui? Olha, reparem que ele na message box que eu criei, ele bota aqui total 2.6, que é a minha média aqui. Eu dou um OK. Bom, e por que ele fez isso? Bom, aqui está o comando. Uma outra forma de eu ver o que está acontecendo no programa é colocar um message box no ponto que eu quero enxergar o valor de uma variável, mas nós já acabamos de ver que é muito mais fácil eu colocar um ponto de parada aqui e correr em cima das variáveis e ver o valor de cada variável. É muito mais prático, muito mais rápido do que eu ficar colocando message box pelo programa todo. Basta eu dar um clique aqui nessa linha cinza aqui. Eu marco o ponto, eu posso marcar quantos pontos de parada eu quiser. Se eu marcar um ponto de parada e eu estiver executando, ele vai parar nesse ponto. Se eu quiser prosseguir, basta eu utilizar a, a F8 para dar continuidade. E aí ele prossegue do ponto que ele está. Existem alguns comandos F8, F5, F7 que faz step by step, ou seja, passo a passo, ele vai linha a linha pulando e descendo para que você vá fazendo debug linha a linha do teu código e vá entendendo o que está acontecendo em cada ponto. Também pode ser utilizado. Bom, então eu vou retirar aqui, não, vou deixar o message box mais um pouco e vou mudar aqui para a gente ver então. Em vez de integer, eu vou usar agora o double. Vamos ver o que vai acontecer com MMM. Reparem que MMM agora é uma variável double, não é mais uma variável integer. Então ela pode receber números decimais. Quando eu fizer aquele cálculo daquela média, ele não vai mais arredondar a média para 6 como estava fazendo. Vamos ver o que acontece. Executar. Eu estava botando 7. Estava botando a nota 2, 6. E a nota 3 eu estava botando 6. Calcula. Aqui está. A minha média agora, que ele calculou, é um número fracionário. 6.3333333 e assim por diante. Então ele agora ele é um número quebrado, não é um número mais inteiro, né? E é um número mais real para eu calcular exatamente a minha média. Então eu vou trabalhar com double mesmo. Vamos fechar aqui. E agora chegamos num ponto, então, que eu tenho justamente que fazer a pergunta. Então, eu vou tirar o message box e aqui eu já posso fazer minha pergunta, se o aluno foi aprovado ou não. Como é que eu faço essa pergunta? Comando if, eu vou colocar if, assim é o comando if. A minha condição, qual é a minha condição? A minha condição é justamente a pergunta MMM.
é maior ou igual que 7, e aí eu tenho den, faz parte também do comando if, e aí eu tenho aqui o que eu quero que ele faça. Reparem que todo o comando if ele é assim, ele é if, uma condição, then, então faça isso. E ele finaliza sempre com endif. Ele pode ou não ter um else. Se ele não tiver o else, vamos imaginar que eu coloque aqui message box, abre parênteses, abre aspas, aprovado. E do lado vamos botar a média dele. Aprovado, mais str, para transformar em string o mmm. E aí ele consegue concatenar com a palavra aprovado e mostrar a média do lado. Faltou aqui a propriedade ponto show. Agora sim. Então aqui está. Como isso vai funcionar? Ele vem, faz o cálculo de mmm, depois ele pergunta, é maior ou igual a 7 mmm? Se sim, ele entra. Ele entra dentro do if. E aí executa o message box. Se não for maior ou igual a 7, ele não entra dentro do if e pula para a linha a seguir do endif, aqui embaixo. Bom, e se eu quiser botar a mensagem reprovado? Eu poderia colocar aqui a mensagem reprovado? Reprovado aqui. Não funcionaria como eu quero. Pelo seguinte, ele só vai mostrar aprovado se for maior ou igual a 7. Mas essa reprovado aqui, ele vai vir para cá mesmo que a pessoa esteja aprovada. Então, um aluno aprovado, ele mostraria primeiro esse message box. E em seguida ele mostraria esse outro, logo depois. Por quê? Porque está logo depois do endif, ele dá prosseguimento ao programa e vem cá executar. Para isso existe o else. O else é o senão do if. E ele deve ser usado dessa forma. E funciona da seguinte forma. Pronto, aqui eu tenho meu código montado. Reparem que ele já indentou. Indentar é quando ele afasta aqui, deixando a estrutura do if visível. Ou seja, se essa condição for verdadeira, então faça essa linha, aprovado. Se não, é o else. Se não, faça essa segunda linha que imprime reprovado. E o endif finaliza tudo. Dessa forma, ele vai executar a primeira se foi aprovado. Se mmm não for maior ou igual a 7, ele pula direto para cá e executa o que está dentro do else. Reparem que esse if ele tem uma linha dentro do then e ele tem uma linha dentro do else. Mas na verdade poderiam ser 20, 30, 40. Poderia ter uma chamada de uma função aqui dentro do then e uma outra função dentro do else, por exemplo. Bom, vamos executar então. Dar um start. Aqui está. Estamos vendo o código aqui atrás. Para facilitar a compreensão. Vamos digitar 7. Vamos digitar 6, a segunda nota. A terceira nota vamos digitar 6 e vamos apertar calcula. Aqui está. Reprovado por quê? Porque a média foi 6.333. Ok. E se a nota tivesse, se a última nota, a nota 3, fosse 8? Calcula. Aprovado. A média foi 7. Aí está o nosso programa, então, funcionando, com o cálculo das médias também funcionando. Bom, e se eu não quiser mostrar message box? Se eu quiser que apareça
aqui na tela aqui uma palavra de aprovado ou reprovado. Bom, aí eu tenho que botar aqui um label. É mais prático porque aí não tem que ficar apertando um botão para fechar a janela do text box, né, que era o que estava acontecendo. A minha interface estava lenta, porque toda vez que aparece um message box eu tenho que ir lá e clicar um OK para fechar ela, para começar a digitar novamente. Então esse label 4 aqui eu vou inicializar ele com branco. Pronto, dessa forma ele sumiu, parece que ele sumiu da tela, mas ele está aqui. Se eu marcar aqui, eu vejo que ele está aqui, está selecionado ainda aqui, só está sem nada escrito dentro dele. Muito bem. E eu aqui no Calcula, eu vou, em vez de botar message box, eu vou jogar dentro de label 4 ponto paste, que é a variável que recebe o conteúdo do que vai aparecer, recebe a palavra aprovado mais a média. A mesma coisa se ele for reprovado. Label 4 ponto text recebe reprovado mais a média. Vamos executar para ver se funciona. Eu vou botar 7, vou botar 8 e vou botar 9. Claro que ele foi aprovado com uma média 8. E ali embaixo está aprovado, média 8. Bom, vamos voltar no meu design. Digamos que eu queira aqui aumentar aqui a fonte. Eu marco a label 4, venho aqui nas propriedades dela, vou em fonte. Em fonte eu clico aqui no botão que tem os 3 pontinhos para me abrir a interface para aumentar, por exemplo, para 14 pontos aqui em negrito. Ok. Agora eu estou com um label 4 grande. Vai ficar visualmente melhor. Então digamos que a nota seja 6, seja 5 e seja 8. Calcula, reprovado. E aqui, bem maior do que estava antes, a média também aparecendo, 6.333333. Muito bem. Se eu digitar novamente aqui, 8, 8 e 8, calcula. Aprovado, a média foi 8. Bem, está funcionando muito bem. Excelente. Vamos incrementar um pouquinho mais. Vamos no código. E se eu quiser que, no caso de aprovado, apareça escrito aprovado, mas apareça em verde. E no caso de reprovado, apareça reprovado em vermelho. Simples. Eu tenho que mudar a cor do label 4. Então aqui, dentro do if, eu vou mudar a cor do label 4. Bom, existe uma propriedade, vamos aqui antes de vir no design, existe uma propriedade do label 4, vou marcar o label 4 que está invisível aqui, existe uma propriedade que é a cor da letra, a cor da fonte, que é o que eu quero mudar. Não é backcolor, aqui está a fonte. Muito bem. Então, na propriedade for color é aonde eu defino a cor da fonte do objeto. No caso, eu vou selecionar aqui o label 4, venho aqui em for color e
eu tenho aqui todas as opções de cores aqui para escolher. Ele me mostra uma paleta de cores. Vamos deixar inicialmente preto. Na verdade, eu não vou escolher aqui, porque aqui eu estou escolhendo quando eu vou montar a minha tela. Eu quero escolher isso em tempo de execução. Então eu tenho que botar dentro do código, dentro do meu if aqui, eu tenho que botar label 4 ponto for color. Ok. Então, label 4 ponto for color recebe color ponto red. Oh não, mas se for maior ou igual a 7 ele vai entrar aqui. Então não é red, eu quero que seja verde. Green. Ok. E aqui embaixo, label 4 for color recebe aqui, sim, red. Pronto. Com isso, eu declarei aqui que o for color do label 4 recebe verde, ou seja, se transforma em verde, e aí eu mostro a palavra aprovado. Aqui embaixo, eu transformo ele em vermelho no else e aparece a palavra reprovada em vermelho. Vamos verificar se está funcionando. Eu mando executar. Vamos digitar então 4, 3 e 5. Calcula, vai dar reprovado. Vamos ver. Reprovado e aparece escrito aí em vermelho. Excelente. Vamos agora a outros números, 8. Vamos botar 9 e vamos botar 7. Naturalmente aprovado. Olha só, aprovado. E aprovado aparece em verde. Vamos voltar para o nosso código para entender o que foi feito. Reparem que foi utilizado o label color, o label for color. Ele é do tipo, reparem quando eu paro o mouse em cima, ele é do tipo system.drawing.color, que é um tipo de cor. E color.green também é desse tipo. Dessa forma eu consigo declarar, jogar para dentro de for color um conteúdo do mesmo tipo. Então, como eu tenho o color.green, eu tenho vários outros. Quando eu escrevo a palavra color e boto um ponto, me aparecem todas as possibilidades que eu tenho. Vejam que eu tenho black, tenho blue violeta, brown, chocolate, coral. Vamos ver a cor coral como seria. Se ele for aprovado, vai aparecer a cor coral. Vamos ver que cor coral é essa. Aqui está. Aí está. Essa é a cor que ele chama de coral. Mais para frente nós vamos ver que a gente pode escolher de outra forma também essas cores. Vamos voltar para o green aqui. Vamos ver o green yellow, como é o green yellow. Vamos botar o aprovado aqui também. 987. Aí está o green yellow, é um verde bem abacate, bem amarelado mesmo. Vamos botar o verde simples. E aqui está então a nossa tela funcionando, calculando as médias. Aí está, aprovado 7. Ok. Bom, ficamos por aqui então. Continuamos na próxima aula.